Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema anunciando a palavra de Deus, mesmo com oposição. Amós 7,7 está escrito: mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Meus amados, Amós teve uma visão de Deus medindo Israel com um prumo. Então, Israel foi encontrado fora do prumo, ou seja, Israel havia rejeitado a Deus, a palavra de Deus, e a punição, o juízo viria sobre Israel. Amós 7, de 7 a 9, o profeta fala da inevitabilidade do juízo de Deus sobre a nação de Israel. No verso 9, o profeta descreve o que Deus iria fazer como juízo. Serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão, rei de Israel. Casa de Jeroboão aqui representa todo o Israel. Então, com o objetivo de fazer o rei de Israel, Jeroboão, sentir-se pessoalmente ameaçado, o sacerdote Amazias manda dizer a Jeroboão que Amós estava conspirando contra a vida dele pessoal. Amazias deturpa a mensagem de Amós. Ele manda dizer a Jeroboão que Jeroboão morreria à espada. Isso está no versículo 11 do capítulo 7. O que Amós disse está lá no verso 9, dizendo que Deus disse: levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Portanto, contra todo a nação de Israel. Não era contra a pessoa de Jeroboão em si, mas Deus ia mandar juízo para todo Israel. As palavras de Amós foram torcidas pelo sacerdote Amazias, como se Amós tivesse dito que Deus ia agir apenas na pessoa de Jeroboão, que ele morreria à espada. Aqui nós temos a primeira lição prática para as nossas vidas. O opositor à mensagem de Amós foi o sacerdote Amazias. Meus amados, todo trabalho na causa do mestre, nós vamos encontrar opositores. Não há trabalho no reino de Deus sem oposição, sem perseguição, sem opositores, sem dificuldades. 1 Pedro 4,12 nos adverte para não estranharmos o fogo ardente que surge no meio de nós, destinado a nos provar. E Mateus 5,11, Jesus nos adverte dizendo: bem-aventurados sois, pois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, como fez o sacerdote Amazias na época de Amós, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Portanto, estejamos prevenidos dos Amazias da atualidade. No verso 12, o sacerdote Amazias diz para Amós: vai-te, ó vidente, foge para Judá. Ali em Judá tu come o teu pão e ali mesmo tu profetiza. Era como se Amazias estivesse dizendo assim para o profeta Amós: Amós, escute esse conselho.
eu sairia daqui e iria para Judá se fosse você, porque é melhor para o seu bem. Lá você come o seu pão, lá você vai profetizar. Aqui Amós estava sendo tentado a agir em seu interesse pessoal, em seu interesse próprio. Ele estava tentando aqui, Amós, a buscar sucesso em Judá. Meus amados irmãos, no versículo 13, Amazias, na sua posição arrogante, eclesiástica, ele diz a Amós: daqui por diante, Amós não profetizará mais em Betel, porque Betel é uma capela real e uma catedral nacional. Aí Amós imediatamente replica as palavras do sacerdote Amazias em 3 pontos. Ele diz no verso 15: o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Aqui, essa resposta que Amós deu a Amazias tem 3 pontos fundamentais. Autoridade vocacional. É como se ele estivesse dizendo a Amazias: eu tenho autoridade vocacional. Quando ele diz assim, o Senhor me disse. Ele também revela uma autoridade revelacional. Vai e profetiza. O Senhor me disse, vai e profetiza. Vai e profetiza é exatamente a autoridade revelacional. E em último lugar, ele diz, Amós, para o sacerdote Amazias, que estava se lhe opondo, ele fala de uma autoridade comissional. Vai ao meu povo Israel. Portanto, Amós destaca para o sacerdote Amazias a autoridade vocacional, a autoridade revelacional e a autoridade comissional, dizendo a Amazias que esses 3 pontos vêm do alto, vêm de Deus, vêm de cima e não dele próprio, e não de Amós próprio. Meus amados, a segunda lição para a nossa vida: nós não geramos autoridade. Nós não somos produtores de autoridade, nem para nós, nem para os outros. Lucas 10:19, Jesus foi claro: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Portanto, a autoridade não se repassa, não se transfere. A autoridade não é um fluido, não é um gás, não é uma energia autogerada, não. A autoridade vem do alto, vem de Deus. É Ele, Deus, que nos confere a autoridade. Amós deixou isso muito claro para o sacerdote Amazias. No verso 14, Amós diz a Amazias que Amós, ele não se autodenominou profeta. Ele não se autodenominou profeta. Ele diz também para Amazias que não tinha ambições que o colocasse no estágio probatório de filho de profeta. Não, ele disse isso para Amazias. Ele também disse para Amazias que ele não tinha ambições de ser membro de uma escola de profeta. Meus amados, ele diz assim no verso 15, Amós: o Senhor me tirou após o gado. Isso significa que quando Amós estava envolvido no seu trabalho secular, criando gado e plantando sicômoros, a mão do Deus Todo-Poderoso o tirou de lá. E ele se tornou o que não era antes e o que não teria pretendido ser. Foi um chamado do alto, foi um chamado de Deus. A terceira lição para a nossa vida, a terceira lição prática é: fiquemos alerta com aqueles que ao subirem no púlpito dizem: eu sou o profeta de Deus. Cuidado com esses. Essa gabalice está distante ano-luz da palavra de Deus. A nossa posição em Deus é Ele, Deus, que determina, que decreta, que declara.
A nossa posição em Deus não é por determinação própria, determinação nossa. Ninguém pode dizer, eu me determino profeta, eu me declaro profeta. Ninguém pode dizer, eu declaro você profeta, eu vou te ungir profeta. Não, é Deus que determina. Todos nós, na nova aliança, temos uma vocação divina a obedecer, temos uma palavra de Deus a falar e temos uma obra de Deus a executar. Tudo isto por decreto de Deus, por determinação de Deus, por escolha de Deus. Estando convictos dessa verdade, nos manteremos sempre firmes como Amós, no meio da perseguição, da provação, das dificuldades. No versículo 16, de capítulo 7 de Amós, Amós diz também ao sacerdote Amazias, tu dizes, não profetizarás, nem falarás, mas eu te digo, Amazias, ouve, pois, a palavra do Senhor. E lá no verso 17, Amós insiste nisto, nessa expressão. Ele diz no verso 17, Amazias, assim diz o Senhor. Meus amados, Amós tinha um profundo sentimento de autoridade. Amós tinha uma profunda fidelidade à palavra de Deus. Amós sabia que a palavra de Deus tem uma insistência inflexível que deve ser ouvida. E Deus exige um ministério insistente. Por isso Amós disse, Amazias, assim diz o Senhor. Tu queres, Amazias, me calar. Tu queres que eu não fale nada. Mas assim diz o Senhor. Aqui nós temos a quarta lição prática para as nossas vidas. Não importa o que os Amazias de hoje estão dizendo. Não fale a palavra, ou então fale a palavra de maneira comportamental, muito política, tem um comportamento político, ou então diz assim, não pregue mais a palavra. A nossa resposta tem de ser sempre a de Amós. Assim diz o Senhor, assim diz a Bíblia. Os servos e servas de Deus sujeitam-se fielmente à palavra de Deus e não se cala, mesmo diante de opositores, de perseguições, de dificuldades. Amazias ouviu a palavra do Senhor dita na boca do profeta Amós, mas ele não aceitou a palavra. E como consequência, ao rejeitar a palavra, Amazias foi punido por Deus severamente. A sua esposa, a esposa de Amazias, foi aviltada. Os seus filhos foram mortos. Catástrofe familiar para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. 2. Amazias perdeu tudo que estava em sua função sacerdotal. Ficou sem nenhum santuário para cuidar. E ao seu redor ficou toda a impureza cerimonial, a imundícia cerimonial que fazia parte dos seus deveres como sacerdote evitar. E em terceiro e último lugar, a palavra que Amazias rejeitou, ele veria cumprida no cativeiro da nação de Israel. Meus amados, é muito triste aqueles que rejeitam a Bíblia, rejeitam a palavra de Deus. Sofrerão consequências ainda aqui nesta terra, nesta vida. E o pior, consequências na eternidade. Todas essas terríveis catástrofes que aconteceram ao sacerdote Amazias, foi tudo porque ele rejeitou a palavra de Deus. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Vou colocar essa mensagem
no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se. O endereço é logo aí embaixo. Que a mão do Senhor esteja com Deus e louvado seja o nosso grande e eterno Deus. Amém.